Existe um nível de corrupção que acontece com a igreja na África e muita gente não sabe o que está acontecendo ali. Muitos vídeos na internet mostram curas que não são verdadeiras, ressurreições que nunca aconteceram. E por que isso acontece nesse lugar? Por que essa igreja se tornou assim tão corrupta? Falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres. E eu creio que muita gente acompanhou uma profecia de um pastor africano que diz que Jesus voltaria em setembro de 2025, no dia 23. E isso não aconteceu, porque no momento em que eu estou gravando esse vídeo, esse dia já passou e Jesus não voltou. Na década de 80 e de 90, houve um grande movimento de missionários do mundo inteiro indo para a África. E o Brasil mandou muitas pessoas que foram para aquele lugar pregar o Evangelho. E muita gente verdadeira e de coração puro desembarcaram naquela terra para fazer uma obra e fizeram uma obra muito boa. Mas muita gente também se aproveitou de um movimento, porque foram para lá e começaram a perceber que muito dinheiro poderia ser captado através disso. E muitas igrejas aqui, sem saber o que realmente estava acontecendo, entravam em contato com empresários e esses empresários, de boa vontade, mandavam dinheiro. Muitas contas bancárias foram disponibilizadas para essas pessoas e eu conheci casos de pessoas que voltaram da África ricos ou muito bem financeiramente. Na década de 90, uma igreja muito conhecida, muito grande aqui, começou a implantar suas igrejas lá na África e o que aconteceu? O dinheiro foi tomando conta de tudo isso. Os próprios africanos começaram a entender que tudo se tratava de dinheiro e houve problemas sérios, noticiado em televisão aberta, de pastores sendo espancados por angolanos e foram expulsos desses ministérios por causa da corrupção desses pastores. Agora veja de onde veio toda essa corrupção. Em primeiro lugar, o povo africano sempre foi muito envolvido com o ocultismo. E o ocultismo, ele trabalha muito em cima do engano, através de corrupção. E envolve muito a questão de dinheiro. E muitas vezes é disso que se trata. Charlatões que se aproveitam, às vezes, de pessoas pobres. E foi isso que aconteceu. E nós devemos entender que a cultura de uma região, mais cedo ou mais tarde, ela começa a penetrar na igreja. Porque a igreja vai abrindo suas portas e a cultura daquela região penetrou profundo na igreja. Por isso muito engano, por isso muita coisa falsa. E isso vem se arrastando há décadas. E agora a gente vê essas profecias dizendo que Jesus está voltando, pessoas subindo em montanhas dizendo que estavam ali orando em santidade, porque Jesus ia voltar no dia 23 e Jesus não voltou. Toda essa cultura do mal que penetrou naquela igreja foi por causa da fraqueza de homens que eram para rejeitar tudo isso e se manter firme em oração, em jejum, buscando ao Senhor e orientando o povo a viver uma vida de santidade. Mas voltando aos brasileiros que foram para lá para se aproveitarem daquele povo, também semearam a corrupção naquele lugar. E por isso essa igreja está da forma que está. Uma igreja tão corrupta, onde acontecem coisas espantosas. Essa igreja muito poderosa que se instalou lá, ela obrigou alguns pastores a fazerem vasectomia para que eles não tivessem grandes famílias que dessem despesas a essa instituição. Dinheiro em espécie, transportado até em pneus de carros. Agora veja a situação da igreja atual. Se no Brasil a gente olha para o panorama da igreja e a gente se entristece, imagine um lugar desse. É por isso que o cálice da ira de Deus se derrama sobre muitas nações e vem pobrezas, vem julgamentos e as pessoas não sabem por quê, mas porque zombaram da palavra, escarneceram do verdadeiro evangelho. E então o mal recai sobre estas nações, muitas vezes até liberado pelo próprio Deus, porque a sua ira não suporta estas coisas. E o julgamento mais cedo ou mais tarde vem. E naquele lugar o julgamento está vindo. Falsos profetas espalhados em tudo que é lugar, para enganar pessoas simples, pessoas que não sabem de nada. Isso tem acontecido no mundo. Aqui no Brasil também, a questão dos falsos profetas nas redes estão acabando com a vida de muita gente. Pessoas que não têm conhecimento da palavra estão se tornando vítimas dessas coisas. Essa é a realidade da igreja hoje. E o pior de tudo é que a gente está vendo que estamos perto do fim, que Jesus pode voltar a qualquer momento e a igreja está totalmente despreparada. E os lobos estão devorando as ovelhas. Então, queridos, tenha cuidado. Cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você acredita. Muita coisa é mentira. A mentira está disseminada, está enganando muita gente. Falsos profetas que estão aí enganando as pessoas, mas no dia certo eles vão pagar o preço.
Pessoas que estão de forma irresponsáveis, falando coisas como se fossem profecias, enganando a muitos. Pessoas tomando decisões importantes por causa dessas falsas profecias. E isso tem um peso muito grande perante o trono de julgamento de Deus. Não deixe que ninguém te engane, porque o apóstolo Paulo disse que por causa destas coisas vem a ira de Deus, por causa dos filhos da desobediência. Não deixa ser enganado, não. Vai para a Bíblia, vai orar, vai buscar a palavra de Deus. Procura uma boa igreja para você congregar. Observa se esse homem está pregando a palavra. Mas para você observar isso, você tem que ler, porque senão você não vai compreender e você pode ser enganado. Esse é o tempo que nós estamos vivendo e como nós precisamos nos proteger. E a melhor forma de se proteger é ler a Bíblia, orar, jejuar e buscar nos converter. Queridos, essa é a única solução da gente se defender de toda esta loucura que está se transformando o mundo e a existência. E se a igreja não se posicionar, meu Deus do céu, não sabemos o que vai acontecer. Mas já está escrito o que vai acontecer. Então, observa bem, desconfie de muita coisa e busque a palavra verdadeira. Eu peço que você se inscreva nesse canal para receber mais conteúdos como esse. Deixa o teu like, deixa aí um comentário se você puder. Fique com essa palavra e que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.